Olá a todos, Ferhel aqui e o vídeo de hoje eu vou estar lendo comentários aqui do canal. Primeiro comentário é Lucas Bortolin Kun. Ele diz o seguinte no meu vídeo testando Fedora Mate, um Linux que faz lembrar do GNOME 2. Ferhel, adorei seu review, uma sugestão de algo que ninguém fez ainda, comparar a RAM consumida pelas spins do Fedora. Por que eu falo isso? Porque pra mim tem um desktop que tá passando despercebido, que é o Bud. Cara, pra ter noção, ele rodou com 980 MB de RAM na versão Ubuntu, que é bem mais equipada do que o necessário. Enquanto isso, o Debian 13 LXQT, por exemplo, estava rodando com 1050 de RAM. Resolvi fazer um teste e instalei o Debian 13 sem desktops e botei o Bud nele manualmente. Tem nos repositórios. E ele tá rodando com 650 MB de RAM. Aí quando tu olha do que o Bud entrega e compara, por exemplo, com XFCE, LXQT e o próprio Mate, que está nessa discussão também, é incomparável que o Bud é a única dessas interfaces que dá para usar sem se sentir que voltou 15 anos no tempo. Bem como você falou no vídeo, a maioria dos desktops leves são basicamente aquela sensação de usar um GNOME 2, sendo constantemente lembrado que o seu PC é lerdo e que faltam features. Enquanto isso, o Bud entrega um desktop muito melhor, moderno na minha opinião, é bem melhor que o Cinnamon, que não deveria jamais estar consumindo o que consome um KDE ou um GNOME para entregar um visual de 2015. Obrigado por mais essa review aí. De nada, eu tô fazendo, eu baixei todas as spins do Fedora e vou fazer a comparação delas entre si. Eu sei que algumas ali muito provavelmente eu não vai dar pra testar, porque eu já testei elas algumas vezes ali e eu não consegui instalar numa máquina virtual. Caso do SOAS, acho que o Miracle eu também não consegui instalar. Mas aí eu vou explicar o porquê que eu não consegui instalar elas, né? Acho que o SOAS, se eu não me engano, de uma maneira convencional, você nem consegue instalar ele em desktop. Né? O próprio nome do ambiente gráfico já diz que ele é voltado para stick USB. E dizem que é um ambiente gráfico, do Linux, que é voltado para crianças, né? Mas eu acho ele bem diferenciado e bem confuso nesse ponto. Eu não sei se vocês já viram o SOAS, né? Eu já fiz um vídeo mostrando como que funciona o SOAS, então acho que seria interessante vocês olharem e verem realmente se ele é um ambiente gráfico voltado para crianças ou não, né? Então é isso aí que eu tô fazendo e tá dando bastante trabalho, né? É um dos vídeos que tá me dando mais trabalho. Eu comecei a fazer de um jeito, mas aí eu já tô vendo que seria melhor pensar de uma outra maneira nele, e acho que em breve aí, dentro de um mês, acho que eu consiga fazer. Vou ver se eu consigo gravar uns 3 ambientes desses por dia, dos Fedoras. Gravo e depois que eu gravar, aí no dia seguinte eu vou ver se eu consigo gravar mais uns 2, 3 aí, sempre nessa média, até acabar todos os ambientes e depois juntar tudo, né? É isso aí que eu tô fazendo. Então é isso, né? Em breve, logo terá esse vídeo. Pode ser que demore um mês ainda, mas em breve terá esse vídeo de comparação. O segundo comentário, também no meu vídeo de testando Fedora Mate, foi do Metalcore 34. 622. Também testei ele um tempo atrás numa VM e realmente bugava muito. Não sei como seria se fosse o sistema principal do PC. Esse foi um comentário ali relacionado a uma parte do meu vídeo do Fedora Mate em que eu estava apresentando problemas, estava dando problemas ao trocar o papel de parede. Eu testei várias outras vezes ali também e não funcionou. Não sei se era por conta de desempenho da máquina virtual, mas né, eu não tenho um outro desktop aqui para estar testando ou um outro notebook para estar testando ele em outro computador. Poderia fazer isso para testar em outro computador, mas eu não tenho esse recurso ainda por aqui. E agora numa postagem aqui, para quem acompanha bem aqui, qual é o sistema operacional que eu uso no meu computador. Julia Yamazaki, estou pensando em instalar o Xubuntu também no notebook do tempo de Noé. Ele tá com Mint 22, de vez em sempre desliga, uso ele só para radioamadorismo. O que me dizem? Xubuntu segura melhor que o Mint? Eu acho que assim, são equivalentes. Eu acho que e aí no caso aí seria no caso um notebook, um computador já 64 bits, porque se for 32 bits eu acho que nenhuma das duas versões serviria. Aí você teria que recolher para o Arc32 ou para o Pup Linux, que são Linux para computadores ainda 32 bits. Mas eu acho que assim, diferenciação, acho que o Mint acho que deve ser, na verdade o Xubuntu acho que chega a ser um pouco mais leve que o Mint,
Mas eu acho que no final os recursos e a facilidade do Mint é melhor do que usar o Xubuntu. Mas aí varia aí de gosto. Eu recomendaria testar, porque às vezes pode ser que de repente num notebook o Ubuntu se saia melhor, e em outro equipamento o Mint se saia melhor. Então acho que bom sempre estar testando para achar qual que vai ser aquela distribuição que vai ficar melhor no seu equipamento. Quarto comentário no meu vídeo de emuladores, no caso usando emuladores no Lutris. O Anário Oliveira fez: eu fiz um dual boot e os HDs onde estavam os jogos dos emuladores que eu usava no Windows apareciam no Linux, mas não apareciam as pastas e conteúdos que estavam nos HDs. Eu precisei compartilhar os HDs para pastas aparecerem no Linux. Depois de um tempo, não reconheceu mais as pastas e eu tive que desistir do Linux. Que pena, eu cheguei a responder no comentário. E aí eu sugeri para usar o NTFS 3, né? Teria que ver se no caso o sistema, né? Se tem o sistema Linux, ela tem habilitado o NTFS 3. E em último caso é desativar a hibernação automática do Windows. A inicialização rápida também, porque isso aí pode acarretar problemas. Aliás, eu acho assim que dependendo do que você for fazer, eu acho melhor você até separar, por exemplo, deixar os sistemas em umas partições, por exemplo. Eu quero deixar os jogos ali numa partição, o Windows em outra e o Linux em outra. Aí ambos sistemas eles vão conseguir ver. E em alguns casos aí, de repente você pode usar o exFAT, né, que é uma evolução do FAT32, que ele acaba sendo reconhecido por ambos os sistemas, né, tanto que pelo Windows, tanto pelo Linux, né. Então aí tem que ver o que vai valer a pena para você. E isso aí realmente acho que é bem chatinho, né? Vou ver se eu consigo trazer mais algumas coisas aqui. Mas a minha sugestão é isso. Chegar lá no Windows, desabilitar a hibernação e a inicialização rápida para que ele consiga fazer a leitura. Ou então, como eu falei, se for o caso, deixar também em partições diferentes, né? Se você conseguir fazer isso. O quarto comentário no Personalizando a Plank Dock no Linux. Márcio Recificense: olá, o meu Plank deixa os itens de navegação inativos na faixa que ele ocupa, independente se fica na parte superior, inferior, direita ou esquerda. Sabe como resolver esse problema? E aí eu perguntei se ele consegue entrar nas preferências da Plank, ele disse que consegue. Aí ali nas preferências tem N configurações, tem algumas configurações ali para travar os aplicativos da Plank ou para não travar. Uma sugestão ali seria ver se está travado ou não. Né? E aí fixar, tem a opção ali para você também estar fixando na dock da Plank, né, o aplicativo, né? Mas é bem estranho esse comportamento. Ou em último caso, sei lá, remover a Plank e instalar novamente, né? Já não sei se já fez isso, se aí funcionou. E também falar qual que é a versão do sistema que você está usando a Plank, né? Qual distribuição Linux que você está usando, para ver por que pode estar causando isso. Eu uso no Xubuntu, eu usava na verdade a Plank no Xubuntu, não dava nenhum problema em relação a isso. Eu parei de usar ali por questão ali de alguns jogos ali que ali dava certo problema ali, porque eu gostava de deixar a aparição inteligente dela e tinha hora que ela aparecia sem estar podendo. E aí eu estou usando agora a Docklike Taskbar. A Docklike na verdade é um recurso ali que você habilita ali, não é bem não chega a ser bem acho que uma dock, apesar de ser chamada de dock, mas você tem que adicionar ela no painel do caso aqui do XFCE. Eu adicionei ela e ela funciona mais como os ícones ali, atalhos de alguns programas, mas você pode de repente configurar ela como uma dock, né, alterando o painel, e aí você deixa na verdade o painel, né, com cara de dock, né. E aí, só que ela tem uns recursos ainda que são limitados em relação à Plank. Acho que a Plank nesse caso seria melhor. Mas é uma boa opção aí para quem quiser de repente estar testando uma outra alternativa. Acho que a Docklike acaba sendo até um pouco mais leve que a Plank. Agora, usando o Droid Key no OBS com Flatpak. No caso, um comentário da UD, não sei. ZGGZ. Como superar o erro falha ao iniciar a câmera virtual? Não foi possível criar o arquivo de saída. Verifique o registro para mais detalhes do erro.
Aviso, se estiver utilizando os codificadores NVENC ou AMD, certifique-se que os seus drivers estão atualizados, ao tentar iniciar a câmera virtual do OBS. Eu cheguei a perguntar qual distro ali, para eu saber melhor ali dessas informações, mas ali eu vou dar uma pesquisada e é uma coisa que eu ainda não cheguei a usar aqui no meu OBS Studio, que é a questão da câmera virtual. Eu uso o OBS para gravar, né? Eu tenho também um plugin ali para fazer gravação de shorts no OBS. Tem outros plugins ali também, como o do Droid Cam, né? Mas eu não cheguei a testar essa da câmera virtual. Tô devendo isso ainda a vocês, né? Eu sei que eu preciso fazer um vídeo desse aí para mostrar como de repente possa funcionar no Linux. E o último comentário foi no meu vídeo do novo Ubuntu, Edge, e abrindo direto no 11, né? E também a missão Artemis, que foi do Koala Dentuço. Meu camarada, até hoje você não mostrou um vídeo ensinando como colocar um kernel antigo em uma distro nova, por exemplo, o Zorin 18, que eu preciso e ajudaria muito. Eu não aceito o drive da GT710 NVIDIA, pois por ser placa antiga. No caso, teria que colocar o kernel do Zorin 17 no 18 para funcionar, mas queria um vídeo explicando. Se puder, agradecerei bastante, e claro que vai servir para outras distros para fazer trocas de kernel, sim. E eu fiz que eu usei até uma máquina virtual instalada do Zorin, que eu fiz, que foi no mainline, né? Eu já tenho esse vídeo no canal, vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver, né? Vai estar também aqui o card aqui em cima, né? Em algum desses dois cantos aqui, né? E eu acho bem interessante esse recurso do mainline, né? Inclusive o vídeo já está no canal. Então eu espero que você tenha acompanhado e tenha servido. E um detalhe, o Zorin ele já tem por padrão ele puxa o Wayland. Essa GT710 ela é mais antiga, não funciona legal no Wayland, essas placas NVIDIA antigas. Então ali você tem que mudar, você tem que mudar ali na entrada do desktop. Você tem que migrar de Wayland para Shorg ali, né? Tem a opção de você login pelo Wayland ou login pelo X11. E você tem que habilitar o login pelo X11, né? Você tem que ir para o login do X11. Pelo Wayland não vai funcionar, né? Porque, como eu falei, essas placas mais antigas elas não funcionam ainda legal no Wayland. E é só isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Foi 7 comentários só nessa edição, né? Deixei os outros para uma próxima aí, para ver se para 34, já que essa é 33. E falando aqui que eu fiquei um tempinho afastado, não gravei alguns vídeos que era para sair quarta na verdade de quarta saiu domingo, e aí eu tô com uns probleminhas aí, muito por conta de saúde, né? Eu tive um problema na perna, que tinha dia aí que eu não tava conseguindo nem andar direito, mas eu já tô melhor, né? E tô me recuperando, tô tomando um remédio, tô tendo que tomar medicação, tô com uns curativos também no pé. E assim, espero estar 100% aí em alguns dias aí, para voltar a trazer conteúdos na quarta e no domingo também, e também até trazer alguns shorts, que é uma coisa que eu não tô trazendo faz um tempinho. E eu vou ficando então por aqui, gente. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui!